O tecido nervoso trata-se de um dos tecidos mais especializados do organismo animal e é o principal tecido responsável pela troca rápida de informações dentro do corpo. Esse tecido é sensível aos vários tipos de estímulos que se originam de forma ou do interior do organismo. Ao ser estimulado, torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e, às vezes, por distâncias relativamente grandes, aos estímulos externos. O tecido nervoso permite que os animais percebam em seu organismo mudanças ambientais como calor, frio e choque. Reagem adotando posturas a partir de determinado estímulo. O tecido nervoso tem origem na ectoderme e é composto principalmente por neurônio e neuróglio. Neurônios. Os neurônios são células nucleadas responsáveis pelos impulsos nervosos, altamente especializadas, dotadas de um corpo celular e numerosos prolongamentos citoplasmáticos, capazes de captar e transmitir estímulos. O corpo celular do neurônio contém um núcleo grande e arredondado. As mitocôndrias são numerosas e o ectoplasma é bem desenvolvido. As células nervosas possuem grandes variações tanto em formato e tamanho. Localizam-se principalmente no encéfalo e medula espinhal. Os poucos neurônios que ficam foram do SNC. Formam os gânglios nervosos, agrupados em pontos específicos do corpo. Morfologicamente, os neurônios classificam-se em neurônios multipolares. São os que possuem mais de 2 prolongamentos celulares, ou seja, presença de um axônio e vários dendritos. A maioria dos neurônios se enquadram nesse tipo e são encontrados no encéfalo e medula espinhal. Neurônios bipolares. Possuem um detrito e um axônio. Sua função principal é a transmissão de informações que foram captadas por órgãos sensoriais como olfato, visão e audição, ao SNC. E por último, neurônios pseudo-unipolares. Esse tipo de célula possui um corpo celular que logo divide-se em dois, correspondendo ao detrito e ao axônio. Nesse tipo de neurônio, os impulsos nervosos originados nos detritos podem ser transportados para o axônio sem a necessidade de passar pelo corpo celular. Dendritos. Os dendritos são ramificações que surgem do corpo celular, que têm a função de captar estímulos de outros neurônios, células epiteliais, sensoriais ou do meio ambiente, transmitindo essas informações para o corpo celular. A maioria dos neurônios possui muitos dendritos e isso acaba por aumentar a superfície da célula, que se afilam gradativamente até as extremidades, facilitando a captação e transmissão dos impulsos nervosos. Corpo celular. Também chamado de pericário, o corpo celular é a parte do neurônio composto de núcleo esférico. Cada núcleo possuindo nucleolo e citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso. A quantidade de Hz varia ao tipo e à função do neurônio. O citoplasma é composto também por ribossomos, espalhados no citoplasma, aparelhos de Golgi localizados apenas ao redor do núcleo e mitocôndrias, que apresentam-se de forma moderada. O corpo celular, além de ser considerado um centro trófico, ou seja, parte da célula nervosa que encontra-se o núcleo e demais organelas, também recebe e transmite estímulos de outros neurônios. Axônio. O axônio é considerado o maior prolongamento da célula nervosa. Cada neurônio contém um axônio que se origina de uma região da célula denominada cone de implantação. Em suas extremidades há ramificações em estruturas muito finas denominadas telodrendo. O citoplasma é muito pobre em organelas, contendo apenas de poucas mitocôndrias. O axônio tem a função de transmitir informações do corpo celular e dos dendritos para outros neurônios e células musculares. Micróglia. São células pequenas com alongamentos irregulares e ramificadas, presentes tanto na substância cinzenta quanto na substância branca do SNC. O núcleo dessas células são em forma de bastão ou vírgula. Entre as organelas citoplasmáticas, há uma predominância de lisossomos. São macrófagos com especialização em fagocitar detritos e restos celulares no tecido nervoso. Astrócitos. Os astrócitos são células grandes, com forma estrelada, com muitos prolongamentos citoplasmáticos e dentre as células da glia são as mais numerosas e que apresentam maior diversidade.
Essas células têm a propriedade de transformar substâncias vindas do sangue e para os neurônios. Também tem a função de sustentação física às células nervosas. Auxiliam na regeneração de lesões e no preenchimento de espaços no tecido nervoso ocasionado por morte celular. Ependimoglia são células epiteliais coronárias que revestem os ventrículos encefálicos e o canal localizado centralmente à medula. Em algumas regiões, a ependimoglia são criadas para ajudar na movimentação do líquido cefalorraquidiano.